Olá, professora, boa noite. Espero que você esteja bem, você, sua família, frente a esse momento caótico, né, que nós estamos vivendo. Graças a Deus aqui em casa, a maioria já foi vacinado, né, entre minha mãe, minha avó, sogros, meu marido, por ser militar, também já foi vacinado. E vamos que vamos, né, professora? Só de estar de saúde a gente já tem que ter gratidão, né? Que significa que estamos bem. Então fique bem. Bom, essa atividade de hoje ela é para fazer um vídeo sobre o tema abordado, né, na aula, no artigo enviado pela professora. O termo é equilíbrio heterogêneo, equilíbrio químico heterogêneo. Essa atividade é uma das que eu mais gosto de fazer. Primeiro que eu me sinto mais livre, né, em falar daquilo que eu entendi do assunto. Gosto de ver outros autores, o que eles falam, e daí fazer... Desculpa, né, professora? Fazer um vídeo em casa é isso, né? O motoqueiro que passa, o cachorro que late, mas enfim. Fazer um apanhado sobre o assunto e tirar algumas conclusões. Então, como é um assunto que tem bastante detalhes, eu acabei fazendo o meu resuminho e, e vamos lá, né? Então, o equilíbrio químico, segundo o Atkins, ele é o estágio da reação química em que não existe mais a tendência a mudar a composição da mistura de reação. Isso é, as concentrações ou pressões parciais das reações e produtos. Uma coisa que eu achei interessante é que, assim, poucos livros citam exemplos, no caso dos gases, né, falando de pressões parciais. E o Atkins, ele traz, inclusive, exemplos, né, no caso dos gases. Então, eu percebi isso também. Então, essa definição de equilíbrio químico eu tirei do Princípios de Química, né, do Atkins. Também olhei o Harris, daí o Harris ele fala assim, que o equilíbrio químico fornece fundamentos. E dentre esses fundamentos, né, solubilidade dos compostos iônicos, formação de complexos, reações ácido-base. Esse é o Harris, análise química quantitativa. Então, talvez por ser uma obra quantitativa, não está tão aprofundado no quesito definição, né? Talvez. E eu olhei também o Vogel. O Vogel, ele fala assim, o Vogel, ele é uma das obras que eu gosto porque ele traz uma leitura muito agradável, né? Então, o Vogel, ele fala assim, que todas as reações químicas são reversíveis. Sempre que uma reação química se inicia, os produtos da reação começam a se formar e, por sua vez, reagirão entre si, constituindo uma reação reversível. Agora, o que todos eles falam é que todos os equilíbrios químicos são dinâmicos, com reação direta e inversa ocorrendo em mesma velocidade. Então, dentro de equilíbrio dinâmico, né, o que eu encontrei como conceito disso foi: processos naturais são dinâmicos e não estáticos. Por isso que chega-se a essa conclusão de equilíbrios dinâmicos, né? E concentrações de todas as espécies são constantes. Ou tipo um adendo, né, do porquê eles citarem que todos os equilíbrios químicos são dinâmicos. Ainda no Atkins fala assim, que dentro disso de equilíbrio químico dinâmico tem a reação direta e inversa ocorrendo em mesma velocidade. E o interessante é que após um intervalo de tempo atinge-se o equilíbrio dinâmico, isso é, na mesma unidade de tempo, decompõem-se tanto as moléculas quanto se formam. Isso está em Química Analítica Qualitativa do Vogel. Dentro desse assunto, chegamos à constante de equilíbrio, que caracteriza a composição da mistura de uma reação no equilíbrio a uma dada temperatura. Então, ele deixa muito claro da influência da temperatura, né? E que temos equilíbrios homogêneos e os equilíbrios heterogêneos. Os equilíbrios homogêneos são aqueles em que todos os reagentes e produtos estão numa mesma fase. E o heterogêneo é quando pelo menos uma, né, num equilíbrio em sistema com mais de uma fase.
pelo menos uma delas, às vezes, pode estar numa fase sólida, por exemplo. Mas pensando nisso, a pergunta é, né, existe uma problemática. Como expressar a concentração de um sólido, né? Eu encontrei um material da Universidade Federal de Juiz de Fora que cita essa problemática, né? Como expressar a concentração de um sólido, porque a gente está mais habituado a lidar com soluções, com fases homogêneas, né? Equilíbrios homogêneos, e no caso do heterogêneo, que pode conter sólido, como que a gente vai, né, expressar a concentração de um sólido? Então ele traz de uma maneira muito simples, que seria através da densidade. Tá, mas por que através da densidade, né? Por causa da lei de ação de massas. Então, pode expressar em termos de uma constante de equilíbrio. Uma vez que a constante de equilíbrio considera somente as espécies que variam a concentração durante a reação, em equilíbrio heterogêneo, a concentração de sólidos puros ou líquidos puros é omitida da constante de equilíbrio heterogêneo. Eu achei bem bacana, né, E é engraçado, porque assim, nos livros eu não encontrei nada que falasse disso, da como expressar a concentração de um sólido, mas eu encontrei nesse material da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu achei bem interessante, né, isso. Bom, aí dentro do assunto de equilíbrios, o que acontece? Tem uma infinidade de particularidades, de pontos, né, especiais, pontos importantes, como a origem termodinâmica das constantes de equilíbrio, o grau de avanço da reação, o cálculo da composição de equilíbrio, a direção da reação, cálculos de equilíbrio, predição da direção da reação. É possível a gente fazer uma predição da direção da reação, se ela vai para a direita, se ela vai para a esquerda. Formas alternativas das constantes de equilíbrio, cálculo da composição de equilíbrio por aproximação. Então, tem várias particularidades. É um assunto extenso e que merece atenção cada uma delas, né? Dentro do assunto, tema abordado, também foi disponibilizado o artigo de Gel Sadak, que é um artigo que chama O Equilíbrio Químico de Sais Pouco Solúveis e o Caso Celobar. Eu achei bem interessante. Quando eu vi o título, eu achei que era até um outro artigo, né, que eu vi na disciplina de Química Geral. É um experimento que usava, né, a tripa de celofone, mas era outra situação, né? Era para determinar a acidez, se o comprimido antiácido efervescente realmente era eficaz, considerando o ácido clorídrico estomacal. Foi um outro experimento, eu achei que era o mesmo, né? Então eu achei muito legal esse daqui. Então esse daqui ele fala o seguinte, sugere um experimento com o uso das tripas de celofone. O que é isso? São aqueles usados embutidos, né? Como salsicha, linguiça e tal. Ele simula a atuação, né, estomacal, né? Então, por isso que foi usado nesse experimento. Então, o objetivo do experimento era demonstrar como os íons de bário migram para a corrente sanguínea, causando a intoxicação. Então, nada mais é do que um exemplo de aplicação de equilíbrio químico, aonde no decorrer do experimento chega-se à conclusão de que o que acontece, né? Primeiro, o que é esse celobar, né? O celobar, ele é uma suspensão aquosa usada para os exames de contraste, né? Então, o suco gástrico, ele tem o ácido clorídrico, que é um ácido forte e que ocasiona a solubilização do carbonato de bário. Os íons bário, ao entrar em contato com a membrana celular do trato digestivo, passa para a corrente sanguínea e alcança todos os órgãos do corpo humano, o que fica evidenciado pela formação de um precipitado. Então, resumidamente, chega-se à conclusão de que a morte dos pacientes contaminados com o uso desse contraste, né, foi provocado pela solubilização do carbonato de bário presente e a absorção do cátion bário pelo organismo, né.
Então, mostra uma aplicação aí de equilíbrio químico, o que torna a química mais bela, que são os ensaios, né, analíticos, nesse caso aqui qualitativo, tem quantitativo, né? Então nesse caso foi qualitativo, onde pode se determinar a causa ali, né, em busca da solução do problema, né? Em busca, assim, solucionar por que ocorreu aquele problema, né? Essa é a verdade. E o exercício de hoje pedia para trazer outras aplicações diferentes dessa. Então, eu encontrei duas muito interessantes. Uma delas é o catalisador e o trabalho de Haber. Fritz Haber foi um alemão, né, que ele chegou numa conclusão, né, que depois que ele compreendeu o equilíbrio químico, isso permitiu com que ele aumentasse o rendimento na síntese de amônia. Tá? Então, ele também compreendeu a influência da temperatura. Porque quando você tem temperaturas baixas, você vai favorecer a formação desse produto, no caso da síntese da amônia, por ser uma reação exotérmica, né? E o que ele deixa muito claro é o seguinte, que como ele queria fazer, né, a síntese da amônia, ele também desenvolveu um catalisador de ósmio, né, hoje conhecido como urânio, e o processo foi desenvolvido numa escala industrial por Carl Bosch, então conhecido como processo de Haber-Bosch. Essa é uma das aplicações, e a síntese da amônia é feita dessa maneira até os dias atuais. E o outro exemplo seria o impacto na biologia, que é a homeostase. Então, como assim, né? Equilíbrios dos sistemas vivos podem ser atingidos por reações rápidas, como do tipo ácido-base. Só que existem algumas constantes. Quais seriam essas características constantes num ser vivo? Por exemplo, a temperatura e substâncias no sangue. Então, isso é mantido através do que chamamos de homeostase. E um dos exemplos da manutenção das condições desse equilíbrio seria justamente o processo homeostático, que envolve o equilíbrio químico no transporte de oxigênio no nosso corpo. Bom, ultrapassei um pouco do tempo, mas é isso. Até a próxima atividade. Tchau, tchau!